Olá, eu sou MD, você está no canal Deus Vult. E hoje o vídeo vai ser explicando a criação do mundo, as várias teorias que tem a respeito disso, né? Como por exemplo, a Creatio Ex Nihilo, que é a que eu acredito como certa, e eu vou apresentar as provas do porquê. E tem também a Creatio Ex Deo e assim por diante. Então é isso, vamos logo a começar pelo Creatio Ex Deo, que traduzindo seria criação a partir de Deus. A Creatio Ex Deo, ela tem duas possibilidades da qual ela pode se dar, que é o panteísmo e Deus sendo corruptível, no sentido que ele perde algum ser de si, ou parte do seu ser, parte de sua perfeição. Enfim, o panteísmo, ele fazendo uma análise morfológica, é dividido em pan, que significa todo, tudo, e teísmo, que é uma crença em um Deus, né? É uma crença da existência de um Deus. O panteísmo geralmente ele trata do Deus do teísmo clássico, que é o Deus das religiões abraâmicas, né? Judaísmo, cristianismo, islamismo. O panteísmo é muito ligado ao filósofo Spinoza, que ele era judeu, inclusive religiosamente. Ele era religiosamente judeu. E ele prega basicamente que tudo o que existe, todo ser, toda a substância, na verdade, ela é uma só, ela é Deus. Ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus. E Deus sendo tudo e tudo sendo Deus, Deus ele vai se manifestando na história e tudo mais. E como é que isso se articula com a Creatio Ex Deo? Simples. Toda a geração, a criação do mundo, na verdade, é Deus tomando essa forma da criação, ou do que chamamos de criação, pelo menos. A hipótese do Deus corruptível, ela se dá da seguinte maneira: Deus ele poderia emanar ou expelir, e expelir quer dizer ele tirar de si e externar isso a ele, da mesma maneira que, por exemplo, o fogo ele expele calor, ou seja, tem o calor dentro do fogo e o fogo ele expele, ele externa esse calor ou seja, ele faz com que esse calor que tá dentro dele, ele esteja fora, na medida em que ele expele, né, ele emana. Deus poderia fazer a mesma coisa com parte do seu ser, já que o seu ser ele é infinito. Ele poderia pegar o seu ser, de acordo com essa hipótese, de acordo com essa teoria, e como se fosse dividir o seu ser e essa sua substância e expelir, fazendo com que essa sua substância seja na verdade o mundo. E na medida em que ele expele, é a medida em que ele cria o mundo. E agora refutando Creatio Ex Deo, tanto na forma de panteísmo quanto dessa do Deus corruptível, vou começar logo pelo panteísmo. O grandioso polímata Leibniz, ele argumenta que para o panteísmo, na verdade, Deus ele tomar essa forma do que chamamos de criação, na verdade seria Deus ele recebendo um acidente em si. Caso você não saiba o que é um acidente, o acidente que eu estou falando, tem um vídeo no canal tratando sobre substância e acidente. Então você pode ver para entender de qual substância, de qual acidente eu estou falando, né? Ou então entender o que é acidente e aí você vai entender melhor a minha argumentação. Bom, continuando. Bom, já temos esse dado, essa informação de que no panteísmo, por consequência lógica, todas as formas que Deus toma para si na verdade, vamos dizer, acidentes que vão
que se dão na substância de Deus, formas acidentais que Deus vai tomando. Só que agora entra o nosso queridíssimo doutor São Tomás de Aquino, ou doutor Angélico, que no artigo da Suma Teológica intitulado Se em Deus há acidentes, ele argumenta o seguinte: solução do que dissemos claramente resulta que em Deus não pode haver acidentes. Primeiro, porque o sujeito está para o acidente, assim como a potência para o ato. Pois, em relação ao acidente, o sujeito é, de certo modo, atual. Ora, em Deus não há absolutamente nada de potencial, conforme se conclui do que já dissemos. Segundo, porque Deus é o seu ser. Ora, como diz Boécio, embora o que existe seja susceptível de acréscimo, contudo, o ser em si de nenhum modo o é. Assim, um corpo cálido pode ter algo de estranho à calidez, como a brancura, mas no calor mesmo, nada mais há além dele próprio. Terceiro, porque tudo o que existe por si mesmo é anterior ao que tem existência acidental, donde, sendo Deus o ser absolutamente primeiro, nada pode ter de acidental, nem mesmo os acidentes próprios, como o de risível no homem, podem nele existir, porque todos os acidentes são causados pelos princípios do sujeito, e, em Deus, causa primeira, nada pode ser causado, donde se conclui que em Deus não há nenhum acidente. Então aqui São Tomás de Aquino ele apresenta 3 argumentos contra a tese de que em Deus há acidentes. O primeiro argumento é o seguinte: Deus ele é ato puro, ou seja, ele é puramente ato, né? É somente ato. Nele só há ato. Ele é 100% ato. Portanto, como ato e potência são coisas diferentes e o ato repugna a potência, ou seja, o que é ato não é potência. Então, em Deus ele não é de nenhum modo potencial. Ele não tem nenhuma potência, então. E para uma substância ela possuir acidentes, esse acidente ele é sempre potencial em relação à substância. Ou seja, a substância é atual e o acidente da substância é potencial. Portanto, como Deus não é de nenhum modo potencial, ele não possui nenhum acidente. Segundo, que o argumento se baseia muito em Boécio, o ser em si, ou seja, o ser total, tipo, o ser todo, que é Deus, como ele é completo, ele não pode ser acrescentado nada. Portanto, como não pode ser acrescentado e o acidente é justamente uma espécie de acréscimo na substância, logo ele não é passível de receber um acidente, né? Porque justamente ele é completo. Tudo o que uma substância poderia vir a acrescentar na substância divina, na verdade a substância divina ela já possui. Portanto, não é um acidente, é somente a substância divina completa lá desde toda a eternidade. O terceiro argumento de ordem mais temporal é o seguinte: Deus ele é a causa de tudo que existe. A causa de tudo o que existe, ela sendo anterior a tudo, e por definição um acidente ele sendo posterior ao que existe por si mesmo, ou seja, a substância, todos os acidentes são então posteriores a Deus. E portanto, porque Deus é anterior a todos os acidentes, ele não é acidental de nenhum modo e ele não tem nenhum acidente, justamente porque ele é anterior a todos os acidentes. Sobre a hipótese do Deus corruptível, eu agora vou usar
das premissas do argumento ontológico de Santo Anselmo para refutar essa hipótese do Deus corruptível. Deus sendo ser do qual não se pode pensar nada maior, caso ele fosse de fato corruptível, um ser, vamos dizer, com todas as propriedades de Deus, mas sendo incorruptível, ele seria, logicamente, um ser maior do que Deus. Só que é uma contradição um ser maior do que o ser do qual não se pode pensar nada maior. Então, no caso, poderia pensar num ser maior do que Deus, que é uma contradição. Portanto, Deus, por necessidade intrínseca, ele necessita ser incorruptível. E sendo incorruptível, ele não poderia, então, dizer, perder alguma parte do seu ser para criar o mundo. Sobre a Creatio Ex Nihilo, é basicamente o seguinte: Deus, ele sendo o ser sumamente perfeito, maximamente perfeito, ele tem uma potência máxima e infinita. E, portanto, ele pode pegar e o que existe potencialmente, o que existe em potência, né, desse mundo, Deus pode atualizar essa potência, justamente porque ele sendo ato puro, né, o ato dele é infinito, ele pode realizar uma potência de magnitude infinita e, portanto, ele poderia atualizar essa potência desse mundo que existe puramente em potência, ele poderia existir atualmente em ato, graças a Deus. São Tomás, ele também tem um artigo na Suma Teológica, onde ele trata essa questão dessa emanação divina, né? Onde ele criou todo mundo, né, nessa Creatio Ex Nihilo, ou criação do nada, criação a partir do nada. O nome do artigo em que está essa solução aí se chama Se Criar é Fazer Alguma Coisa do Nada. Ela tá lá pela questão 45, comentando rapidamente essa solução, né? Desse artigo da Suma de São Tomás. Ele está basicamente dizendo que Deus, a causa universal do ser, causou todos os seres a partir do nada, no sentido que quando ele criou, quando ele emanou, não existia nada ali. Portanto, não estava pressuposto nenhum ser do qual ele foi criado. Portanto, foi uma criação do nada, porque estava o nada ali e ele veio a ser algo. Então foi isso, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, compartilhem, enfim, comentem, dêem uma força e até mais.